Capítulo 31. Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tomou tudo o que é de nosso pai, e é à sua custa que ele se tornou de tal forma rico. Observou também, pela fisionomia de Labão, que este não tinha mais para com ele os sentimentos de antes. O Senhor disse a Jacó: Volta para a terra dos teus pais, para a tua parentela, e eu estarei contigo. Então Jacó mandou Raquel e Lia virem ao campo junto dos seus rebanhos. Vejo, disse-lhes ele, pelo semblante de vosso pai, que ele não é mais para comigo o mesmo que antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Sabeis que servi a vosso pai o melhor que pude, enquanto ele zombou de mim, mudando 10 vezes o meu salário, mas Deus não lhe permitiu causar-me prejuízo. Quando ele dizia: os animais malhados serão o teu salário, todas as ovelhas davam à luz cordeiros malhados. E se dizia: os animais riscados serão o teu salário, todas as ovelhas davam à luz cordeiros riscados. Foi Deus mesmo que tomou o rebanho de vosso pai para me dar. No tempo em que os animais deviam conceber, eu levantava os olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as cabras eram listrados, malhados e manchados. Um anjo de Deus disse-me em sonhos: Jacó. Eis-me aqui, respondi. Levanta os olhos e vê. Todos os bodes que cobrem as cabras são listrados, malhados e manchados, porque eu vi tudo o que te fez Labão. Eu sou Deus de Betel, onde tu me consagraste uma estela e me fizeste um voto. Agora vamos, sai daqui e volta para a terra de tua família. Raquel e Lia responderam: Resta-nos, porventura, ainda alguma parte de herança na casa de nosso pai? Não nos tratou ele como estrangeiras, vendendo-nos e devorando o nosso dinheiro? Toda a riqueza que Deus tomou de nosso pai é para nós e para nossos filhos. Faze, pois, o que Deus te disse. Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres nos camelos. Levou todos os seus rebanhos, todos os bens que tinha ajuntado, o rebanho que lhe pertencia, adquirido em Padã Arã, e partiu para junto de seu pai Isaque, na terra de Canaã. Raquel, aproveitando o momento em que seu pai fora tosquiar suas ovelhas, roubou os terafim de seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, ocultando-lhe sua fuga. Fugindo, pois, com tudo que era seu, atravessou o rio e dirigiu-se para a montanha de Galaade. 3 dias depois, soube Labão da fuga de Jacó, e tomando consigo seus irmãos, perseguiu-o durante 7 dias de marcha, e alcançou-o na montanha de Galaade. Deus, porém, apareceu em um sonho noturno a Labão, o arameu, e disse-lhe: Guarda-te de dizer algo a Jacó. Labão alcançou, pois, Jacó. Este havia levantado sua tenda na montanha, enquanto Labão e seus irmãos tinham plantado a sua na montanha de Galaade. Labão disse a Jacó: Que fizeste? Tu me enganaste e conduziste minhas filhas como prisioneiras de guerra. Por que fugiste dessa forma e me lograste em lugar de me avisar? Eu te teria despedido com manifestação de júbilo e com cânticos, ao som do tamborim e da harpa. Não me deixaste beijar meus filhos e minhas filhas, procedeste como um insensato. Eu poderia agora fazer-vos mal, mas o Deus de teu pai disse-me na última noite: Guarda-te de dizer algo a Jacó. E se partiste somente porque tinha saudade da casa paterna, então por que roubaste os meus deuses? Jacó respondeu-lhe: Tive medo ao pensar que poderias tirar-me tuas filhas. Quanto aos teus deuses, porém, seja morto aquele que os tiver consigo. Examina o que está comigo em presença de nossos parentes, e retoma o que é teu. Ora, Jacó ignorava o roubo de Raquel. Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das 2 escravas, mas nada encontrou. Saindo da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Esta havia tomado os terafim e, colocando-os na sela do camelo, sentou-se em cima. Labão revistou toda a tenda sem nada encontrar. Raquel disse ao seu pai: Não se irrite o meu senhor, se não posso levantar-me em sua presença, pois acho-me agora com a indisposição que costuma vir às mulheres.
Revistou, pois, mas não encontrou os terafim. Jacó encolerizou-se então contra Labão e acabrunhou-o de censuras. Qual é o meu crime? Disse-lhe ele. Qual é o meu pecado para que te irrites desse modo contra mim? Revistastes todas as minhas bagagens. Que encontrastes do que é teu? Mostra-me aqui em presença de meus parentes e dos teus, e sejam eles juízes entre nós dois. Há 20 anos que estou em tua casa. Tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram, não comi os carneiros de teu rebanho. Nunca te trouxe os animais estraçalhados pelas feras, eu os repunha, pois tu o exigias, quer fossem roubados de dia, quer de noite. Eu era queimado de dia pelo calor e de noite pelo frio, e o sono fugia dos meus olhos. Eis já 20 anos que estou em tua casa. Servi-te 14 anos por tuas 2 filhas, 6 anos pelos teus rebanhos, e 10 vezes modificaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o Deus terrível de Isaque, não se tivesse posto de meu lado, tu me terias hoje despedido com as mãos vazias. Deus viu minhas penas e meus trabalhos, e na última noite ele pronunciou-se. Labão respondeu a Jacó: estas filhas são minhas filhas, estes filhos meus filhos, e estes rebanhos meus rebanhos. Tudo o que vês é meu. Que farei eu agora contra minhas filhas ou contra os filhos que elas deram ao mundo? Vamos, façamos juntos um pacto que nos sirva de testemunho a nós dois. Jacó tomou uma pedra e erigiu-a em estela, e disse aos seus parentes: trazei pedras. E tendo juntado muitas, fizeram um monte, sobre o qual comeram. Labão chamou-o Iegar Saaduta, e Jacó Galaade. Labão disse: este monte é hoje testemunha entre mim e ti. Por isso foi-lhe dado o nome de Galaade. E também Masfa, porque Labão disse ainda: que o Senhor nos vigie a nós ambos, quando nós nos tivermos despedido um do outro. Se maltratardes minhas filhas, e se tomares outras mulheres além delas, não é um homem que estará conosco. Mas toma cuidado, pois é Deus que será testemunha entre nós. Labão disse ainda a Jacó: vês este monte de pedras e esta estela que levantei entre mim e ti? Este monte é testemunho, e igualmente esta estela, de que eu não ultrapassarei este monte para o teu lado, e que tu não ultrapassarás este monte e esta estela para o meu lado, para nos fazer mal. O Deus de Abraão, o Deus de Nacor, o Deus de seus pais, seja juiz entre nós. E Jacó jurou pelo Deus terrível de Isaque, ofereceu um sacrifício sobre a montanha e convidou seus parentes para comer. Comeram e passaram a noite na montanha. Capítulo 32. No dia seguinte, pela manhã, Labão beijou seus filhos e suas filhas, abençoou-os e retomou o caminho de sua casa. Jacó prosseguiu seu caminho e encontrou uns anjos de Deus. Ao vê-los, exclamou: é aqui o acampamento de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Despachou diante de si mensageiros a seu irmão Esaú, na terra de Seir, nos campos de Edom, e deu-lhes esta ordem: eis o que direis ao meu senhor Esaú. Assim fala o teu servo Jacó: habitei em casa de Labão, onde estive até o dia de hoje. Possuo bois, jumentos, ovelhas, servos e servas, e manda agora anunciá-lo ao meu senhor, para encontrar graça diante dele. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos ter com Esaú, ele vem ao teu encontro com 400 homens. Jacó foi tomado de pavor e de angústia. Dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele, assim como as ovelhas, os bois e os camelos. Se Esaú, disse ele consigo, atacar um dos grupos e o destruir, ao menos o outro se salvará. Depois Jacó disse: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Senhor que me dissestes: volta para a tua terra, para o meio de tua parentela, e eu te beneficiarei. Eu sou indigno de todos os favores e de toda a fidelidade que tendes testemunhado ao vosso servo. Só tinha o meu bastão quando atravessei este Jordão, e eis que possuo agora 2 acampamentos. Salvai-me, eu vos peço, das mãos de meu irmão Esaú, pois temo que ele me venha atacar, sem poupar nem mãe nem filhos. Entretanto,
Vós me dissestes: eu te beneficiarei e te tornarei tua posteridade inumerável como os grãos da areia do mar. Jacó passou a noite naquele lugar. Escolheu entre os bens que possuía um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Entregou-os aos servos, cada rebanho à parte, e disse-lhes: ide adiante de mim, e haja uma distância entre cada rebanho. E deu esta ordem ao primeiro: quando meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar quem és, aonde vais e a quem pertence o rebanho que conduzes, responderás: pertence ao teu servo Jacó. É um presente que ele manda ao meu senhor Esaú. Ele mesmo vem atrás de nós. Deu a mesma ordem ao segundo, ao terceiro e a todos os que conduziam os rebanhos. Quando encontrardes Esaú, disse ele, vós lhe direis a mesma coisa, e direis que seu servo Jacó vos segue. Eu o aplacarei, pensou ele, com este presente que me precede, e depois o verei pessoalmente. Talvez me fará ele bom acolhimento. Foi, pois, o presente adiante dele, e ele ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, ele se levantou com suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou o val do Jaboque. Tomou-os e os fez passar a torrente com tudo que lhe pertencia. Jacó ficou só, e alguém lutava com ele até o romper da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa, e esta deslocou-se, enquanto Jacó lutava com ele. E disse-lhe: deixa-me partir, porque a aurora se levanta. Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenhas abençoado. Ele perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jacó. Teu nome não será mais Jacó, tornou ele, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. Jacó pediu-lhe: peço-te que me digas qual é o teu nome. Por que me perguntas o meu nome? Respondeu ele, e abençoou-o no mesmo lugar. Jacó chamou aquele lugar Fanuel, porque, disse ele, eu vi a Deus face a face, e minha vida foi poupada. O sol levantava-se no horizonte, quando ele atravessou Fanuel, e coxeava de uma perna. É por isso que os israelitas, ainda hoje, não comem o nervo da articulação da coxa, porque aquele homem tinha tocado nesse nervo da articulação da coxa de Jacó. Capítulo 33. Jacó, levantando os olhos, viu Esaú, que avançava com 400 homens. Repartiu então os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas com seus filhos na frente, depois Lia com os seus, e por último Raquel com José. E ele, passando adiante, prostrou-se até a terra 7 vezes, antes de se aproximar do seu irmão. Esaú correu-lhe ao encontro e beijou-o. Ele atirou-se ao seu pescoço e beijou-o, e puseram-se a chorar. Levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e as crianças. Quem são estes que tens contigo? Perguntou ele. São, respondeu Jacó, os filhos que aprove a Deus dar ao seu servo. Aproximaram-se então as servas com seus filhos e prostraram-se. Lia, com seus filhos, adiantaram-se por sua vez e prostraram-se. E, enfim, José e Raquel prostraram também. Esaú disse: que significa todo esse acampamento que encontrei? É, disse Jacó, para ganhar favor do meu senhor. Esaú disse-lhe: possuo muitos bens, meu irmão, guarda o que te pertence. Oh, suplico-te, replicou Jacó, se ganhei teu favor, aceita este presente de minhas mãos, porque te contemplei como se contempla Deus e me fizeste bom acolhimento. Aceita o presente que te ofereço, pois Deus cumulou-me de seus favores e nada me falta. E tanto insistiu que Esaú aceitou. Esaú disse: partamos, ponhamo-nos a caminho, eu te precederei. Jacó disse-lhe: tu vês, meu senhor, que os meninos são delicados e tenho de cuidar das ovelhas e vacas que amamentam. Se os fizer caminhar ainda um só dia, morrerá todo o rebanho. Que o meu senhor vá, pois, adiante de seu servo. Eu seguirei devagar,
ao passo do rebanho que vai diante de mim, e ao passo dos meninos, até que chegue à casa de meu senhor em Seir. Permita-me, ao menos, disse-lhe Esaú, deixar-te uma parte de meus homens. Não é necessário, disse Jacó. Basta-me ter achado graça aos olhos do meu senhor. No mesmo dia, Esaú retomou o caminho de Seir. Jacó partiu para Sucote, onde, tendo edificado uma casa, construiu também cabanas para o seu rebanho. Daí o nome de Sucote, dado a este lugar. De volta de Padã Arã, Jacó chegou sem contratempos à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou diante da cidade. Comprou por 100 moedas de prata aos filhos de Emor, pai de Siquém, o pedaço de terra onde havia armado sua tenda. Levantou ali um altar, ao qual chamou El, Deus de Israel.